Salomão, mas ele era um homem comum como eu e você. E muitas das vezes a gente acha que nós somos super humanos, super crentes. Aqui o Asaf está falando porque o coração dele está cheio. Muitas das vezes os nossos corações, irmãos, estão cheios e nós precisamos liberar aquilo que está dentro do nosso coração com Deus. E muitas das vezes a gente fica se resguardando. Então, a palavra aqui diz que ele fala no primeiro versículo, ele fala: com efeito, Deus é bom para com Israel. Você tem alguma dúvida que Deus é bom? Ela tem, irmã? Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Mas nós passamos por momentos difíceis. Nós vamos passar por angústias nessa vida. Nós vamos passar por alguns momentos que só Deus vai sondar os nossos corações. Por isso que ele está dizendo aqui, olha, quando ele fala Deus é bom, ele está dizendo assim: eu conheço esse Deus. Eu sei que esse Deus, ele é muito bom e maravilhoso, e que ele faz todas as coisas. Aí ele fala assim: quanto a mim, se refere a mim e a você também. Como é que nós estamos? Como é que está o seu coração? Como é que está a circunstância que está te cercando? É isso que ele falou para mim, sabe? E aí a gente começa a olhar o quê? A angústia que está no nosso coração, sabe? Ele está aqui se expressando uma sabedoria vinda de Deus para a nossa alma, sabe? Nós precisamos aprender com o salmista quando ele diz assim: aquieta a minha alma, porque muitas das vezes a nossa alma está desassossegada e ela precisa da paz, que só a paz de Cristo, que é a nossa esperança. E aqui quando ele fala esse assunto, ele está dizendo assim: olha, eu quase me desviei, os meus pés quase saíram da linha do Senhor Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo. Olha, nós somos servos de Cristo, mas nós passamos por momentos muito perturbadores, mas a gente não pode estar desalinhados com Cristo, porque Cristo é a nossa vitória, Cristo é a nossa salvação, Cristo é tudo para mim e para você. Então aqui ele está dizendo assim: olha, ele expressa uma sabedoria através da fé. Quando nós estamos, irmãos, nós estamos numa crise, nós temos que exercitar a nossa fé. Sabe por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mesmo passando por momentos difíceis, nós temos que saber que nós vamos sair e atravessar o mar. Se Deus não abrir aquele mar, Ele vai fazer com que nós passemos por cima do mar. Compreende? Esses momentos, Deus é o nosso parceiro. Quando Ele disse isso, Ele está nos mostrando assim, Ele está expressando uma sabedoria vindo da fé. Em Hebreus 11:1 diz que é impossível. Nós temos que agradar a Deus através da fé. E a fé é um dom, é um presente de Deus. Temos que buscar essa fé. Aqui quando ele fala que os pés dele vacilaram, sabe, irmão? Mesmo nesse momento difícil que nós passamos todos os dias, nós temos que aprender a confiar no Senhor. Filho, põe ali Lamentações 3. Nós precisamos a confiar mesmo nos momentos difíceis, porque Ele é a nossa porção. Está difícil? Com o Senhor fica fácil. Está difícil? Com o Senhor vai ter a esperança. Está difícil? Com o Senhor vai ter o milagre. O milagre vai acontecer. É 3, versículo 24 a 26. Olha o que diz aí: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Vamos lá, sem a irmã mudar. A minha porção é o Senhor. Não é a circunstância que eu e você estamos vivendo que é a nossa porção. Ela é apenas um degrau para que a gente possa alcançar a nossa fé todos os dias. Então, se a minha porção é o Senhor, Ele vai fazer tudo. A palavra de Deus diz no Salmo 23 que Ele é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o meu pastor, eu tenho que confiar nele. E aqui ele está dizendo que Ele é o quê? A minha porção. Eu não tenho que confiar em mais ninguém a não ser no Senhor. Ainda que venha uma palavra de alguém
ou de alguma autoridade falar que vai acontecer aquilo. Eu quero dizer para você, a minha porção é o Senhor. Se a minha porção é o Senhor, quem tem mais autoridade sobre nós? O Senhor Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra, que fez todas as coisas novas, é aquele que escreveu todos os nossos dias, ou uma palavra que foi falada a seu respeito. Compreende, irmão? Ele estava aqui angustiado, amargurado, mas ele lembrou que a porção dele é o Senhor. Diz a minha alma, a nossa alma, irmão, ela é cheia e ela precisa ser alimentada todos os dias com as coisas do céu, para que nada venha, nenhuma voz de Satanás venha entrar no nosso coração e nos deixar abatido. É isso que ele está falando. Então aqui ele está dizendo assim: portanto, eu não vou esperar em mais ninguém, a não ser quem? O Senhor. Ele, nele, por ele são feitas todas as coisas, porque dele, por ele. Então, se nós estamos passando por um momento indesejado, desagradável na nossa vida, espera nele, confia nele, e o mais ele fará. Amém? Então nós aprendemos aqui que confiar nos momentos difíceis é hora de confiar. Sabe por quê? Muitas das vezes, quando nós estamos nos momentos bons da nossa vida, a gente nem lembra de confiar em Deus. Então Ele permite que os nossos caminhos comecem a ficar tortuosos para a gente lembrar dEle. É isso que Ele está dizendo. Olha, momentos difíceis, Ele é a nossa porção. É o nosso alimento, é a nossa vida, é a nossa vitória, é o nosso milagre. Sabe? Puxa aí, irmã, passa para frente o 25. Bom é o Senhor para os que esperam nele. Se esperar nele, a solução virá. Para a alma que o busca. Busque ele a tempo e fora de tempo. Pregue a tempo e fora de tempo. Vive ele a tempo e fora de tempo, que ele vai estar junto. 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Esse versículo aí é muito forte, porque ele está falando assim: aguarde em silêncio, porque ele já está fazendo. Você crê? Você quer que Deus já está fazendo? Você quer que Deus está operando o seu milagre no seu ombro? Você quer que Deus está fazendo um milagre? Olha aqui, aguarde em silêncio, espera nele. Sabe por quê? A boca fala o que o coração está cheio. Se começarmos a murmurar, não terá solução. O que Deus falou comigo foi isso, sabe? Nessa Salmo 39, verso 5, põe lá, filha. Tudo é passageiro, irmão. Tudo nesse mundo aqui é passageiro. Não vai durar para sempre. O bom é o eterno. 39, verso 5 e 7. Olha o que diz aí, olha. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. Sabe o que significa isso, irmão? Olha para o palmo da sua mão aí. Olha aí o palmo da sua mão. É o tamanho que Deus está dando para você passar por essa luta. Está vendo o que ele está falando? Sabe por quê? Porque ele é eterno. Porque ele é a solução. Para ele não tem medida. Para ele é o rei da glória. Por isso que ele está dizendo para mim e para você: olha, é tudo passageiro. Vai passar, irmão. Tudo vai passar. Tudo, sabe por quê? E você vai olhar para trás e vai dar boas risadas e dizer: o meu socorro vem de onde? Vem do Senhor. Você vai olhar para trás e vai cantar louvores e vai dizer: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. O que Deus falou comigo foi isso. Tudo tem um tempo determinado para o homem. Irmão, para o homem aqui na terra. Para Deus, o Salmo diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor como um dia. Ele não tem tempo. Ele não vive preso no tempo, nós é que vivemos.
Mas eu quero dizer que a solução está chegando, porque o melhor de Deus já chegou. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus chama Jesus Cristo. E a palavra diz que Ele levou sobre si, Ele veio, tabernaculou sobre a terra. E aonde Ele foi, irmão, Ele levou cura. Aonde Ele passou, Ele levou palavras de vida. Aonde Ele foi, até o inferno, Ele pregou aos que estavam cativos. Então, o melhor de Deus já veio. Basta nós tomarmos posse e dizer para nossa alma: aquieta minha alma, porque o poderoso de Israel já venceu todas as batalhas por mim. Você crê nisso? Então, tudo tem um tempo determinado, né? Outra coisa que me chamou a atenção aqui foi não desviar o olhar do santuário. Mas o que é santuário? Lá no Velho Testamento, Deus mandou fazer um tabernáculo que era quadrado e ele tinha um átrio, um santo lugar e um santíssimo lugar. O santíssimo lugar era o santuário. O Asaf, ele era mestre, levita, e ele tinha que entrar no santuário para adorar. O santuário era onde ficava a Arca da Aliança, lá no templo, em Jerusalém. E sabe o que aconteceu com ele? Ele começou, olha o que ele fez, olha. Aí ele diz assim: quanto a mim, no verso 2 do capítulo 73 de Salmo, ele diz: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco me faltou para que eu desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Sabe por quê que ele quase se desviou? Sabe por quê? Ele tirou a visão do santuário. E o santuário, quem está no santuário? O Senhor Deus Todo-Poderoso. Se você tirar os seus olhos de Deus, você vai começar a ver circunstâncias. Você vai ouvir outras vozes que não é a voz do céu. E aí, a palavra que diz que ele começou a desviar o olhar. Nós não podemos desviar o nosso olhar e nem caminhar nem para a direita nem para a esquerda, mas é seguir para o alvo. Como o apóstolo Paulo, ele diz: eu sigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Siga para o alvo, irmão. Mesmo nas batalhas, temos que seguir para o alvo. Porque é de fé em fé e de glória em glória que nós vamos combater o bom combate, até que Jesus venha nos resgatar, irmão. Então, o que aprendemos aqui, olha, ele diz assim: eu tinha inveja dos arrogantes. Ele começou a olhar, olha, aquela família ali tem tudo de bom, eu não tenho. Aquela outra família ali, então, olha, que maravilha. Eles, irmãos, Deus distribui a cada um conforme Ele quer. Nós precisamos não olhar para lado nenhum, nós temos que olhar para Cristo. E onde que é o santuário de Cristo hoje? Vira para o seu irmão e diz assim: está na igreja, no corpo de Cristo, porque é onde Deus manifesta. Está doendo? Tem que falar para Ele: Deus, está doendo, está me machucando. No santuário, não é olhar para aquele que tem ou aquele que não tem, é você olhar para aquilo que é a solução, e a solução é Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz que não sabeis vós que vocês são o quê? O santuário de Deus. Vocês carregam Deus dentro de vocês. Sabe, eu quero dizer para você: quanto tempo tem que você não vai no santuário, que é lá no seu espírito, para falar com Deus, para que Ele possa te ouvir? Quanto tempo tem que nós não entramos no quarto secreto para falar com Ele, para ter uma conversa de pai para filho, e ouvir Ele? É isso que o salmista está nos ensinando, sabe? A fé não deve vacilar, irmão, de maneira nenhuma. E eu quero te dizer, quando nós estamos, irmãos, vacilando um pouco, nós estamos olhando para os lados errados, nós precisamos entrar num lugar da adoração. A adoração quebra as maldições. A adoração quebra o jugo.
Quando nós entramos no santuário, o santuário lá em Isaías capítulo 6, a palavra de Deus diz que lá diante do trono, os serafins, eles dizem, eles louvam ao Senhor, santo, 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 a todo tempo eles estão ali glorificando e exaltando a Deus. É isso que nós precisamos, irmãos, dizer: santo, 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 mesmo nas nossas lutas, nós vamos vencer, nós seremos cada dia mais cheios da sua presença, sabe? Porque cada vez que nós nos aproximamos do santuário, lá tem um trono, e nesse trono Jesus Cristo está assentado. Quebre ali naquele lugar o seu vaso de alabastro, seja cheio, irmão. É o que Deus está falando para mim e para você. Olha, aquele lugar é fundamental para a adoração, que é o santuário. O que Deus está falando para mim e para você, olha, no verso 17 do 73 diz assim: até que eu entrei no santuário de Deus, até que eu entrei no santuário de Deus. Quando nós olhamos para a circunstância, deixamos o santuário de lado, sabe o que acontece? Você só vê a circunstância, nós precisamos ver o santuário. Sabe quem está lá te esperando? Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Sabe por quê? Porque Deus é a nossa força interior, é a fonte da nossa garantia que nós não estamos só. Porque Jesus diz assim: estarei convosco todos os dias, não desamparei. Amém? Então nós precisamos, mas para entrar no santuário, irmão, nós precisamos ser o quê? Santos, separados. Em Jeremias, a palavra do Senhor diz assim: buscar-me-eis e me acharei, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Nós somos um povo separado. Jeremias também diz assim: eu troquei o coração de vocês, tirei o vosso coração que era de pedra e coloquei um coração de carne, e escrevi no vosso coração as minhas leis. Quando nós estamos, meus irmãos, entranhados em Cristo Jesus, as leis do amor de Cristo, porque a palavra de Deus diz em João 15 que nada nós podemos fazer sem Ele, mas com Ele nós podemos todas as coisas. Nós podemos vencer todas as barreiras e transparecer todas as barreiras. Então, irmão, eu quero te dizer, quando nós estamos buscando ao Senhor no santuário, eu quero te dizer que você vai aproximando da santidade, da glória de Deus, e você vai se tornando santo, santo, santo. E aí nós aprendemos uma coisa maravilhosa: santidade não tem validade. A santidade é eterna, porque ela vem do Rei da Glória. E quanto mais você se aproximar dele, você vai se parecer com ele. Lembra que a mulher falou para Pedro, quando Jesus estava sendo julgado, a mulher disse para Pedro: tu és um deles. Ele parecia com Cristo, por causa da glória de Cristo. Então, irmão, o importante é entrar no santuário de Deus. No santuário começa a transformação, irmão. A transformação começa lá no santuário. Vamos lá em Hebreus capítulo 9. Põe ali, filha. Nós precisamos entrar no santuário, irmão. Sabe? Um santuário não é um lugar feito por mãos humanas. Não é de tijolo nem de pedra. Mas é no nosso espírito que foi transformado. Olha lá. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado. E o seu santuário terrestre é naquele templo físico. Com efeito, foi preparado um tabernáculo cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, que eu acabei de dizer aqui, irmão. E a mesa e a exposição dos pães se chama santo lugar, que era o lugar, que é o santuário. E por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos. Sabe aonde que é isso? É no seu espírito. É por isso que hoje nós não precisamos fazer mais sacrifícios de bodes, de animais. Nós não precisamos fazer mais isso. Sabe por quê? Porque Jesus entrou de uma vez por todas no santuário. E é por isso que nós hoje temos livre acesso de nos achegar ao trono de Deus e entrar, porque o caminho foi aberto. Em Mateus 27, a palavra do Senhor diz que o véu foi rasgado. Sabe qual foi a espessura daquele véu no templo lá? Era
um véu de peles, feitos de peles de animais. Deus rasgou de alto a baixo. Não foi o homem que rasgou aquele véu, foi o próprio Deus que rasgou, para que a gente possa entrar no santuário e não olhar nem para a direita nem para a esquerda. Olhe para Cristo, porque a salvação, a cura, a libertação está em Cristo Jesus. Você entendeu isso, irmão? Aqui Deus está falando: olha, a santidade não tem validade, ela vem de Deus, sabe? O mais importante, irmão, é nós entrarmos lá, porque quando entramos lá no tabernáculo, eles viam, quando eles chegavam no tabernáculo e no templo, eles viam o quê? A primeira mensagem que eles viam era o holocausto, onde fazia o sacrifício do animal. Muitas vezes a gente vai lá e vê só aquela porção ali, mas olha, Deus está dizendo: passe para o outro andar, entre lá no lugar santo. E naquele lugar santo só tinha uma coisa, só tinha a Arca da Aliança, onde é a presença de Deus. Quando nós entramos na presença de Deus, é impactante, te muda de dentro para fora, irmãos. Te muda, te sara, te liberta. Porque homem nenhum pode se achegar a Deus e continuar vivo, irmão. Coloque isso no seu coração. Nenhum homem pode ver Deus e ficar vivo. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Quando nós encontramos com Cristo, quando nós entramos na presença, no santíssimo lugar, nós morremos. E Cristo vive em nós. Você entende isso? Quando nós chegamos no Santo dos Santos, a única coisa que nós vamos ver lá é Cristo. Chara, canta lá. E a minha vida já não é mais aquela vida passada, porque Cristo transformou e impactou. Por que hoje a gente não vê a igreja sendo impactada? Porque não quer entrar no Santo dos Santos. Entre no santuário. Chara, vai lá, canta lá. No Salmo 1, põe ali, filho, Salmo 1, quando ele diz que os pés dele quase se desviaram, Deus falou: olha, escute bem o que eu tenho para te dizer. O Salmo 1, no verso 4, do 1 ao 4, olha o que ele diz: os ímpios não são assim, são como, porém, a palha que o vento dispersa. Sabe o que ele está dizendo? Olha, acorda, entre no santuário e veja o que eu tenho para você. Entre no santuário e veja que eu sou o seu Deus. A solução está em mim. Pare de olhar para aquele vento que vai dispersar e trazer a morte. E uma coisa que Deus me falou, sabe, que eu passei uma semana um pouco atribulada. Não sou um super crente, não sou um super pastor. Eu sou um Asaf, porque eu adoro a Deus. E aqui a palavra de Deus, ele me falou assim: olha, eu sou paciente também nas suas tribulações. Quero te dizer que Deus é paciente com a nossa dor. Mesmo na nossa dor, Deus é paciente. Não te abandonou e não vai te abandonar. E outra coisa, quando nós estamos passando por esse momento difícil, Ele não exige perfeição minha e sua. Nós somos crentes. E se somos crentes, nós somos livres e temos a perfeição. Eu quero te dizer, meu querido, que nós temos a perfeição sim em Cristo Jesus, mas ainda continuamos sendo seres humanos. Xaracantalás. Compreende, irmão? A única coisa que Ele te pede é que você seja entregue totalmente a Ele. Sabe, alguns homens da Bíblia passaram por momentos difíceis. Abraão passou um momento difícil quando Deus pediu ele o filho. Ele era um homem, pai de grandes nações. Moisés cansou e Deus levou o sogro para ajudá-lo. Querido, e é assim que funciona. Deus não tirou a sua parte da humanidade. Deus te quer como um ser humano para te fazer morador do céu.
Deus quer os imperfeitos para se tornar perfeitos no céu. Aí quando ele chega no verso 17, ele fala: até que eu entrei no santuário de Deus. Até que eu entrei no santuário, aí eu passei a ver todas as coisas diferentes. Eu passei a olhar o mundo diferente. Eu passei a ter compaixão das coisas. Eu passei a me alegrar mesmo nas minhas tribulações. É isso que Deus falou comigo, sabe? Entregue, sabe? Aí quando chega no verso 25, é que eu achei muito forte, que diz assim: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne, o meu coração se desfaleçam, Deus é a minha fortaleza, do meu coração, a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu os destrói todos que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. O Senhor põe o meu refúgio para proclamar todos os teus feitos. Sabe o que ele está dizendo? Quanto a mim, agora eu quero estar. Sabe o que aconteceu? Eu, em nome de Jesus, eu estou transformado. Eu entrei no santuário, querido. Quando eu cheguei no santuário, eu encontrei Jesus e houve um impacto, houve uma transformação. E essa transformação não é você que faz, não é o pastor que pega você e te transforma. É o Espírito Santo de Deus que te transforma, mesmo na sua dor. Você entende isso? Sabe, enquanto a gente entra no santuário, o santuário e a glória de Deus corrige a nossa visão. Você já não vê mais a circunstância, você não lembra mais da circunstância. Sabe por quê? Porque aquele que é o Senhor sobre todas as coisas corrige a sua visão e te vê a visão da glória, te vê a visão do trono, te vê a visão da salvação e da cura. Sabe, a adoração corrige a nossa visão espiritual, restaura a nossa esperança, e a nossa esperança é Cristo. A nossa esperança é aquele que nos leva todos os dias para a sala do trono, porque o caminho foi aberto, e esse caminho foi aberto através do sangue de Jesus Cristo, que nos permite entrar na sala do trono. Por esse caminho não tem ninguém mais. Você entende isso, irmão? Ele restaura a nossa esperança. Ainda que não tenha esperança, alguém chegou para você e falou: não tem esperança, acabou. Vou te dar um exemplo que Cristo faz. A viúva de Naim ia enterrar seu filho, a esperança dela acabou. Ela não tinha marido, não tinha mais filho, não tinha mais sustento. E de repente ela se encontrou com Jesus Cristo, a glória. Ela viu a esperança tocou no filho e falou: levanta, menino. Hoje Jesus está dizendo para mim e para você: levanta, menino, acorda, entre no santuário. Aleluias. Sabe, essa resposta para mim e para você nos momentos difíceis não está nos momentos difíceis, não, irmão. Não está nas coisas que a gente está vendo, nas pessoas ímpias, no que elas fazem, não, irmão. Está em Cristo Jesus, está no Senhor dos Exércitos. O sucesso do ímpio não é o termômetro para a sua vida espiritual. O sucesso do ímpio não é a metragem para que você vá para o céu, não. A metragem e o termômetro para você ir para o céu é Cristo Jesus. Você entende, irmão? Sabe, o sucesso para que você vá para o céu, que haja cura, é a sua fidelidade a Ele. Não deixe os seus pés se resvalarem, não. Pega os seus pés e vá para a casa de Deus, vá para o santuário buscar Ele a tempo e fora de tempo. Vamos entrar no santuário. Eu te convido para entrar no santuário. Pai querido, nós precisamos entrar no santuário. Sabe por quê, Pai?
Porque no Salmo 73, esse amado Asaf, ele começou a se desviar, a olhar, mas quando ele disse até que eu entrei no santuário, ele começou a ver coisas, ele começou a ver o Senhor. E no 73, 24, o Senhor, ele escreveu assim: tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória. Oh Deus, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu possa me comprazer e ter alegria, mesmo que a minha carne, Senhor, e o meu coração estejam morrendo. O Senhor é o Deus da minha fortaleza, do meu coração, porque o Senhor é a minha herança. O Senhor é a minha herança, Pai. Hoje o Senhor me sarou, hoje o Senhor me curou de muitas situações que eu tenho visto. Por onde eu passo eu tenho visto, e tenho visto pessoas sofrendo enfermas, pessoas sofrendo com situações, casamentos destruídos, tanta fome. Mas eu quero te pedir agora, não deixe que os pés deles se desfaleçam. Leve eles para a casa do Senhor. Não leve para qualquer casa, leve para o encontro com o Senhor. Porque a tua palavra disse assim: agindo o Senhor, ninguém impedirá. A tua palavra também